Olá, amigos inscritos e membros do canal Tio Spook House Assombradas. Tio Spook novamente, dessa vez, para continuarmos a análise. Continuarmos essa análise das mina balarena que tá perdida no mundo, não sabe o que tá querendo fazer, e os caras vão trollar essas minas. Deixa eu ligar o ventilador, senão vou queimar aqui, tão calor que tá esse quarto. Ventilador ligado. Vamos lá. A gente vai continuar aqui essa análise do Sting, né? Junto com as meninas do balete, para ver o que vai acontecer neste vídeo. De novo, se você não assistiu, essa é a segunda parte. Assista a primeira, porque o negócio eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai dar um dereguidum, zeregudego, zireguidum aqui pra gente. De novo, eu, Rodrigues, olhando a energia dessas meninas, eu aposto nesta menina aqui de preto. Eu acredito que ela vai ser uma menina interessante durante esse vídeo. Vai ser uma menina talvez um pouco mais sensitiva, uma menina que tem uma percepção ali mais, vamos dizer assim, verdadeira. Por quê? Todos esses vídeos, ao meu ver, eles passam por um entretenimento. Eu acredito muito que o Sting deve ter falado para as minas. Falar, olha, a gente vai assustar vocês, eu quero que vocês gritem, chorem, esperneiem, escolha a porta 1, 2 ou 3, de repente tem um PlayStation, mas você sai com um Dynavision ou um macaco pulando atrás de você, né? Quem assistiu isso, Sergito Malandrios, com certeza sabe o que eu estou falando. Então, acho que todo mundo aqui já escolheu quem vai ser a sortuda da vez. A minha escolhida vai ser essa menina. Façam suas apostas. Feito? Feito. O cara já chamou os dremos, os dremulhão, e vamos ver o que vai acontecer. Preparados? Bora pro vídeo. Could you knock? Could you knock? You heard that? Yeah, Stop! I heard that. Stop! And this place, is Isso o quê? haunted. Like, Oh, I believe you. We all just heard that. Olha o Sting, canta aí de polícia pra nós. You might feel the hair on your neck standing up. You might get goosebumps. Some people get very, very nauseous. Your body's going to tell you when something's going on around. It's a little cold in here, by the way. Então, eles falam um negócio interessante, né? O seu corpo, ele vai ser o guia de vocês. Aí o cara fala, eu tô me sentindo, né, frio aqui, eu estou me sentindo estranho. Isso é muito curioso. Quantas pessoas aqui se dão o direito de sentir, perceber ou escutar o próprio corpo? Acho que uma das vertentes das terapias alternativas, das medicinas naturais, elas partem do princípio de escutar o seu próprio corpo. Muitas vezes não damos atenção à nossa saúde, muitas vezes não damos atenção ao que o nosso corpo quer dizer. E eu vou dar um exemplo disso muito maluco. Quando eu tive o Covid, eu tive uma enfisema subcutâneo, tá? Eu comentei isso num vídeo passado sobre o caso do Covid. E o enfisema subcutâneo, ele foi uma bolha realmente de ar que saiu do pulmão e que foi tomando essa parte do meu corpo, mudou a minha voz. Então eu fiquei em alguns vídeos com uma voz bem zoada, parecia que eu tinha formado derby desde os 2 anos de idade. Porém, a bolha ainda estava no meu pulmão. E eu conversei com a minha médica, ela falou, eu quero que você vá agora para o hospital, a gente vai achar um cirurgião de tórax e a gente vai fazer uma drenagem disso, seja do enfisema ou mesmo a pulsão em seu pulmão. Eu falei, tá bom, desliguei o telefone e fui dormir. É real. Aí eu fiquei 3 horas deitado na cama, programando o meu corpo para absorver a bolha e o enfisema. Fiquei 3 horas escutando o meu corpo e fazendo uma programação para o meu corpo absorver a bolha. Em 2, 3 dias, a bolha, o enfisema já não existia mais. A bolha, depois de 1 semana, praticamente, assim, por exames de ouvido, né? A médica ouviu com o estetoscópio ali e tudo mais, ela falou, não consigo identificar a bolha. Uma médica pneumonologista não conseguiu identificar a bolha. Então, quando eu falo para as pessoas, deem mais valor às percepções sensoriais do seu corpo e como você consegue fazer as interações com o seu corpo, é sério.
Nesse caso, se a gente tem energias ao redor e são energias que realmente já foram humanas, que são os espíritos, os obsessores, as consciências perdidas desses seres, por que não fazer um princípio simples de percepção? Afinal, eles ainda possuem essa vibração que nós temos no corpo humano, que é o corpo de energia. Então existe um ponto de interseção entre você e esses seres. Se existe esse ponto de interseção, eu posso muito bem realizar esse princípio de comunicação. Então, as pessoas têm que se dar ao direito de pré-estabelecer essa relação. Simples assim. Dá medo? Dá, sem dúvida nenhuma. As meninas estão em histeria, mas num ambiente como esse, dá para explorar muito bem o lugar. Are going to go down that way, and two of them are going to go down this way, and whoever has to come out of the rooms, or they scream first, that's who loses. I brought my son, Hudson, along for emotional support for me. Ele levou o filho dele para dar um apoio emocional a ele. Guys, I'm going with them. E ela tá com um casaco de... parece bombeiro, né? O cara não quis aparecer, ou ele é um mancha, não é mesmo? Eu sou um mancha. What? Não tem nada nessa área. Não tem nada. Nada. Eu falei que a menina né? Olha lá, já começou. Deu destaque pra menina, já fez a gadinha. Tem uma pessoa aí? Não tem. Não tem ninguém por enquanto. Like hanging on the rails. What? Like this. Isso, acertou o queixo da menina. Agora ela vai fazer o balé dos queixos tortos. I swear to God. Não tem nada. I don't think you're kidding. Listen, I want to just say something. We have all sworn a pact that we are not going to fake this. So if we don't get any reactions, we don't get any reactions, and then that's the video you see. So I believe that you just had that experience. Então ele está falando que não houve combinado, a gente não fez nada combinado, eu realmente não sei o que está acontecendo, tal, e acredito naquilo que você está me mostrando. Acredito no que você está dizendo. Por isso, eu acho que é o seguinte, eu realmente apostei nessa menina porque eu acho que ela tem algumas percepções sensoriais. Mas aí entra num detalhe em que muitos médiums, espíritas, sensitivos que trabalham com isso vão entender melhor do que muitas pessoas. Veja, existem impressões iniciais que nós temos. Então nós entramos em um lugar, você gera uma impressão inicial com base do seu medo. Beleza. Então você começa a ter medo da coisa. O seu medo pode ser uma percepção errônea sobre situações. Então você pode se deixar levar pelo medo e achar que qualquer coisa torna-se um espírito ou alguma coisa que está aparecendo ou surgindo para você. Quem trabalha em centro espírita já viu esse tipo de coisa acontecer com médiuns iniciantes ou mesmo com pessoas que estão ali para ser atendidas e que trazem essa... eu vejo espíritos, né? Médiuns já passaram por isso. Outro ponto, para você predeterminar a condição de existência desses seres, quem vai trabalhar inicialmente são suas emoções e depois você começa a trabalhar uma tela mental que vai formar esses seres em sua tela mental. Esses seres, eles são formados em sua tela mental e aí você começa a ter as percepções da existência deles. Só que ele é desenhado em sua tela mental e aí você se conecta com as emoções, com as formas de pensamento e com a tua tela mental trazendo esse meio de comunicação. Se você não tem uma tela mental hábil, limpa, pura e realmente a fim de poder fazer e com afinidades mesmo, ou seja, que já tem a prática disso, você vai agir superficialmente com emoções completamente emaranhadas. E isso, tenho certeza, muitos médiuns estão balançando a cabeça e dizendo, é verdade. E aí o que acontece? Você gera uma falsa impressão. Essa falsa impressão de qualquer percepção ao seu redor torna-se um obsessor ou um espírito. E não é assim. A menina, ela tem uma percepção, sim, eu consigo identificar pelos pontos de energia dela. Porém, é aquela pessoa que nunca esteve inserida nesse contexto, não sabe como lidar com isso, não possui conhecimento sobre isso, então qualquer coisa se torna algo potencial, entendeu? Faz falta
uma pessoa instruída dentro dessas equipes ou dentro desses ambientes para levar a informação correta tanto às pessoas quanto ao que nós estamos vendo. O fato é, muitas pessoas que tinham essas equipes ditas, entre aspas, de caça-fantasmas, porque elas carregam esse nome, teimam em ter uma pessoa assim. Por quê? Porque dá mais destaque do que a equipe. Foi o que eu escutei de uma das equipes aqui de São Paulo, tá? Isso não tem nada a ver com a Rosa nem com o João, porque a Rosa, ela tem a sensibilidade dela, ela tem as percepções dela. Então nós estamos falando com equipes de caça-fantasmas que não possuem essas pessoas com habilidades sensoriais, habilidades especiais, porque acham que pode dar mais notoriedade do que a equipe por si só, tá? É uma pena, porque traria muito mais assertividade, conhecimento e sabedoria sobre o que realmente está acontecendo nesses lugares que eles conseguiram ir. Mas a vida é assim, tá? É uma pena. A menina, ela tá tendo percepções de coisas que não estão ao redor dela, tá? Não estão. Eu apostei as fichas em você, menina. Eu apostei. I was like 100%. It was a man. He just was hanging on. Não. Like this, and his face. Não tinha nada. On the railing looking at you. Mostra pra mim. Tem alguma coisa aí? Não, não tem. Não tem, tá? Então assim, não existe nada em nenhum lugar onde eventualmente a lanterna esteja sendo colocada. E isso pode ser uma impressão da janela, pode ser alguma impressão de sombras, jogo de sombra, ou pode ser que realmente ela tenha algumas impressões ou percepções, mas que não estão calibradas para poder predeterminar nada em relação a isso. Mas acontece, tá? Acontece com todas as pessoas que começam a adentrar dentro do mundo espiritual. É absolutamente normal isso, tá? Would you please do me a favor, come stand behind one of these two and touch them on the shoulder, touch their hair, but you have to let them know you're here. Ah, e é sacanagem. Tá, eu vou contar pra vocês. Bora pro game! Vamos! Galera. Lembra que eu falei? Essas duas, elas têm um corpo de energia sujo, elas têm um corpo de energia não receptível, elas têm um corpo de energia que não pode ainda se comunicar de uma maneira tão assertiva assim como o mundo espiritual, e agora a gente sabe o porquê. Médiuns, sensitivos, espíritas, pessoas que têm essas habilidades sensoriais, olhem esta imagem, projetem a sua consciência para este lugar e me digam o que vocês percebem. Eu vou dar aqui um segundinho só para vocês me darem essa percepção. Bora, quero que façam esse exercício. Projetem a consciência como se vocês estivessem lá, nesse exato momento. Valendo. Pegaram? Presta atenção, eu vou dizer o que tem. Se vocês falarem bateu ou também tiver a mesma percepção, escreva aqui no box aqui abaixo. Sabe por que eu não apostei nessas duas meninas? E eu vou explicar o porquê. Prestem atenção. Quadril, absolutamente imundo. Então nós estamos trabalhando com corpo de energia que é ensinado dentro da medicina tradicional chinesa, dentro do hinduísmo, pelas práticas de Qigong. Nós vamos trabalhar agora, então, conceitos desses pontos de energia, tá? Dentro da acupuntura tradicional chinesa, nós temos milhões de pontos ao nosso redor, vamos dizer assim, conectados em toda a nossa estrutura física, que mexe com os nossos órgãos, mexe com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e também com o nosso espiritual. Claro. Então vamos lá. Qual é o ponto que envolve essa menina que chama mais atenção dentro dessa habilidade da clarividência, que é ver através de alguma coisa ou alguém, e utilizando-se o conceito da acupuntura? Toda a região do quadril desta menina está imundo, o que envolve toda a parte de instinto e estímulos, que são estímulos relacionados, obviamente, sexo, prazer, que são os estímulos mais baixos, mais o estímulo de will, que é o estímulo da vontade, de ser, de ter.
O que significa que ela está com tesão, tio Spook? Não. Significa que são os princípios mais básicos da energia que envolvem a região do quadril e que fazem um ser humano que está em fase de crescimento, faz um ser humano que, jovem, em sua jovialidade, comece, obviamente, a ter os picos mais de energia sexual e de vontades, não de transar, mas a vontade de utilizar essa energia como motivador, como meios de proporção para poder se alavancar na vida. Isso acontece, tá? Quando direcionado de uma maneira correta, né? É aquela forma de tesão pela vida ou tesão por fazer algo na vida. É uma frase curiosa, mas é fato, tá? Só que tudo isso daqui está muito imundo. Ou seja, é uma pessoa que não trabalha a região do quadril, não desloca, não movimenta essa energia fica concentrada e densa. O que essa energia concentrada pode fazer a uma pessoa? Mulheres, prestem atenção, podem afetar toda a parte urinária, causando infecção urinária e problemas, por exemplo, de ovário policístico, problemas sérios de corrimento, problemas sérios menstruais. Então você pode menstruar com muita cólica, pode ter muita dor no quadril. Porém, nós temos um outro problema. Além dessas enfermidades que eventualmente venham a acontecer com ela, já que nós estamos trabalhando problemas físicos, e aí sim começa a ter outros pontos que chamam a atenção. Nós temos essa parte da garganta, tá? Ou seja, nós temos a glândula timo, que mais ou menos fica na região da garganta, um pouco abaixo da garganta, e que existe um problema. E nós temos sim um ser conectado a ela. E esse é o ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Tio Spook, tem um obsessor nessa foto? Tem. Tio Spook, nós temos um palpite, sabemos onde ele está. Aonde ele está? Tá? E ele está conectado exatamente nela. Então ele tem uma conexão na região da garganta, nós temos uma conexão na região do quadril. E isso é muito complicado, por quê? Eu tive aulas de bioenergia com um grande professor que infelizmente já faleceu pela sua idade. Essa forma de conexão se dá por uma cumplicidade de pontos. Existem pontos de energia que eles são complementares. Existe uma teoria muito interessante que diz o que acontece em cima acontece embaixo, que é princípios de magia, hermetismo, Hermes Trismegistus, que falava exatamente essa ideia, né? O que está embaixo é o que está em cima, o que está em cima é o que está embaixo. Quando nós traçamos uma linha sobre os pontos de energia de um indivíduo, nós podemos identificar que existem processos de evolução em cada um desses pontos. E o judaísmo nos ensina muito disso dentro da árvore da vida, dentro dos Sefirots, dentro da Kabbalah. Então, nós temos uma evolução dos pontos, seja Malkut, Yesod, Hot, Netzat, Tiferet, Yesed, Geburah, Bina, Chesed, Kokma e outros, tá? En Sof, En Sofor e outros pontos. Eventualmente posso ter tirado um ou dois, Dath, por exemplo, né? O ponto do abismo. Então, assim, quando a gente trabalha esses conceitos, nós também trabalhamos o que está em cima e o que está embaixo. Então, existem pontos que são cúmplices, e esse cara está conectado exatamente em pontos que são como se fossem espelhos, mas eles trabalham energias complementares um para o outro. Esses pontos influenciam no processo de criatividade, de vontades de criar, de trabalhar, de fazer, de exercer. Então, como ela tem essa energia extremamente concentrada na região do quadril, mas ela não desloca essa energia, ou seja, ela não faz com que essa energia saia e comece a interagir com outros pontos, mas fica densa, conectada aqui, essa energia não possui cumplicidade com outros pontos. Isso faz com que ela tenha sérios problemas de dores na base da coluna, toda essa região que eu falei do bexiga, problemas urinários e crises no sistema no útero ovário, sistema renal, tá? Então toda essa região fica travada e gera esse acúmulo de energia. Quem está fazendo em sua maioria esse processo, essa figura que já está com ela antes mesmo dela entrar nesse lugar.
E aí o que acontece? Uma pessoa que é médium, que é sensitiva, que tem essas percepções, quando olha isso daí, vai falar, ela está com o obsessor que está nesse lugar e esse obsessor já está agindo sobre ela. Não. Esse obsessor já está com ela há muito tempo. E aí quando ela entra, ela levou esse ser aí para dentro. Em todos esses anos nessa indústria vital, muitas vezes esses obsessores que já estão conectados a essas pessoas em seus órgãos ou em seus sistemas nervosos, emocionais e mentais, eles não aparecem. Eles já estão conectados, então eles não precisam fazer parte desse tipo de coisa. Ele se afasta e fica fora, só observando quando ela sair, ele ainda estará conectado a ela. Mas ele fez questão de acompanhá-la, e aí gera um problema e que daí pode dar confusão. Estou falando em uma situação normal. Quando esse obsessor, ele age sobre essa menina, por que ele está dessa maneira sobre ela? Simples. Por causa da Zizi. Ah, tipo, por que a Zizi? Eu conheço o Zozo, que era o demônio do tabuleiro, mas quem é a Zizi? A Zizi posse. Ele tem a posse dela. E essa posse dela faz com que ele não deixe ninguém se aproximar. E aí gera um problema. E aí muitos médiuns vão entender o que eu vou falar. Qual o problema que essa posse faz sobre uma pessoa? Faz com que ele possa eventualmente, desconsiderando problemas físicos, emocionais e mentais que o ser humano tenha, a ter epilepsia, crises no sistema nervoso, e aí começa um problema emocional seríssimo, que é antissocial, se trancar dentro de casa, ataques de histeria junto à família, afastar os familiares e os membros da família, transformar essa pessoa no que ele é. Por quê? Porque a energia, ela começa a agir por intercessão. Todos os impulsos que eventualmente esse ser venha a passar para ela, ela vai receber. Então, tudo aquilo que ele sentir, ela vai sentir. Tudo aquilo que ele vibrar, ela vai vibrar. E, infelizmente, isso acontece com doenças também. Então, se uma pessoa morreu por câncer e eventualmente essa consciência se torna perdida aqui, essa vibração dessa consciência vai fazer com que ela se conecte às pessoas. Novamente, existem doenças físicas, emocionais e mentais que a ciência trata, a ciência cuida, a ciência é precisa em tratar e entender a natureza dessas enfermidades. Porém, no Oriente, abre-se um leque dizendo, nós também temos uma outra enfermidade, que é a enfermidade que advém de situações de pensamentos, pelas formas pensamento, e de consciências perdidas por aqui, que eventualmente geram o gatilho para que tais enfermidades aflorem sobre o corpo de um indivíduo. Ok? Então nós estamos falando de situações que eventualmente venham a acontecer. Eu gostaria muito de perguntar para essa menina se ela realmente possui essas sensações e essas percepções as quais eu estou apresentando. Tá bom? Então, prezados, que são já médiums sensitivos, espíritas e tudo mais, vocês devem ter percebido isso, tá? É um treino para vocês. Ele está aqui. Ele está conectado a ela. Essa menina, ela, infelizmente, o corpo de energia dela é bem fraco. É como se ela... eu vou falar para vocês, tá? Imagina que ela é uma pessoa anoréxica. Ela tem a questão da anorexia junto a ela. O corpo físico dela é frágil, é fraco. É uma pessoa que já possui uma fraqueza dentro do seu corpo físico. O corpo de energia dela vai ser fraco igual ao corpo físico. Isso significa que é uma pessoa que tem uma espiritualidade frágil, ela tem um lado emocional frágil, ela tem uma estrutura física frágil. Então o corpo dela, de energia dela, infelizmente, não é tão hábil, não é tão bom para exercer esta habilidade de poder sentir e perceber coisas. Mas essa menina tem essa energia mais forte sobre ela, tá? Curioso, ela estava lá no começo, eu nem lembro do rosto dela direito. Bom, vamos lá.
please. Oh, I think I feel it on my elbow. On your elbow? Olha lá, ela tá sentindo no cotovelo. Que cotovelo de que lado? Like a little tingle. Yeah. And then like one on the The left side, hand. like. Sometimes Ela tá sentindo na perna e no cotovelo. Ok? Bingo! Matou. Na Sting. spirits appear in photos apparently, but not in real life. So I'm going to take a bunch of photos to see if we can discover a spirit in the photo. So why don't you go up there, Eliana, take off that jacket. Let's do a pretty pose of you right there. We'll light it with Uma jaqueta de bombeiro que ela tá deve estar com frio. It's gonna, I swear to God, I said something. Alright, he just started zipping to red. Então vamos lá, ele disse que quer tirar uma sessão de fotos com ela para ver se aparece um fantasma fazendo, né, a vlogueirinha. Bom, ele está usando um aparelho que é dito conhecido como um K2. Existem muitos aparelhos similares a esse. Para quem não sabe, o K2 ele é utilizado em construção civil, muitas vezes para detectar ou metais que se encontram no solo ou mesmo frequências de rádio ou infravermelhas. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que é músico e que ele estava construindo uma casa. Ele precisava montar um estúdio longe de qualquer tipo de antena de rádio, de vibração ou realmente de energias ao redor, não espirituais, energias físicas, reais, que poderiam interferir no aparelho dele, né? Na mesa de som, nas gravações, nos microfones, e gerar um efeito. Eu não sei se gera um efeito de estática ou gera algum efeito de ruído sobre o aparelho. Muito bem. Então ele utilizou desses aparelhos para detectar vibrações, presenças de ondas de rádio ou mesmo ondas infravermelhas no lugar que pudessem gerar realmente esse efeito. E bingo, ele detectou. Então ele consegue isolar o lugar ou mesmo encontrar um outro lugar dentro da própria casa para estabelecer esse tipo de coisa. Então ele não comprova nada, é simplesmente uma crença de que esses grupos ditos de pesquisadores paranormais venham a ter dizendo, eu acredito que isso funciona. Beleza. Nunca foi comprovado que realmente eles funcionam para caçar espectros que tenham esse corpo de energia que eles realmente predeterminaram que seja magnético ou sei lá o que. Tá? Não é magnético, porque senão você ia ver as colheres grudadas no corpo de energia desses seres, ok? Bom, é o seguinte, a gente vai fazer a pausa agora, que eu quero saber o que vai acontecer e eu sei que vocês estão também curiosos, tá? Esse é um vídeo interessante para ensinar a vocês, porque eu não sei o dia de amanhã. Provavelmente, né, eu quase fui pro saco com o Covid que eu tive, né, quase mesmo. Então, a gente não sabe até onde isso vai, né? Amanhã ninguém sabe se eu vou estar aqui. De qualquer modo, eu vou deixar esse conhecimento para que vocês explorem, absorvam e entendam tudo aquilo que está sendo dito, tá bom? Bom, como recados finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas alternativas, a gente possa complementar as terapias ou a medicina tradicional. Complementar. Nós nunca substituímos esse tipo de coisa, ok? Nós complementamos os tratamentos para enfermidades físicas, emocionais e mentais. E aí sim, depois nós entramos no critério de análise de caso e as limpezas de casa. Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z de casas com S, @gmail.com, e tudo é solicitado através desse e-mail e, obviamente, devidamente cobrado, tendo em vista que eu sou profissional das terapias alternativas e, obviamente, eu trabalho com isso. Bom, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8 e que nos ajuda bastante a continuarmos firmes e fortes na plataforma, bem como o sistema PayPal, que encontra-se também aqui abaixo. Só copiar o link, jogar no seu navegadorzinho e você pode fazer a doação em qualquer valor que você puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com coisas legais para vocês. Vejo vocês na continuação dos vídeos e bons sustos a todos nós.